Paula, no sentido científico da coisa, como é que você falou que é uma das substâncias ou uma das plantas mais estudadas do mundo, né? A gente continua tendo avanços significativos cientificamente pesquisa, falando? Sim, eu acho que assim, agora a gente está numa... Sim e não, né? Tem dois pontos positivos e negativos. Então, pontos positivos é que sim, né? Hoje está muito mais fácil você fazer pesquisa com a cannabis, com os canabinoides, tem muito incentivo, né? A gente vê programas nas universidades. Se você pega lá o PubMed, que é uma plataforma onde tem muita divulgação, onde tem, né? A grande maioria dos estudos estão publicados nessa plataforma. A gente tem, diariamente eu recebo, porque é igual o Google, você vai lá e coloca qual é o seu interesse e ele mesmo manda para você os artigos. Então, assim, eu posso dizer que quase diariamente eu recebo novos artigos relacionados à pesquisa com a cannabis, canabinoides, etc. Mas tem um contraponto, em que hoje a indústria ela não precisa fazer o estudo clínico para vender, que é o que acontece no Brasil hoje. Uhum. Não no produto que está registrado na farmácia, mas os produtos importados. Então, o que acontece hoje, né? E eu já discuti isso, inclusive, com empresas farmacêuticas sobre esse assunto. E uma delas me falou assim, poxa, a gente vai gastar milhões, vai fazer o estudo, e aí todo mundo vai usar o meu estudo para vender o mesmo produto. Então, desacelerou uma tendência que era para ser super rápida, vamos descobrir sobre a ansiedade, a depressão, etc., mas hoje você não precisa desse estudo para vender. Então, de uma certa forma, tem algumas coisas que estão andando mais rápido, mas algumas coisas não vão talvez andar tão rápido assim por conta da indústria. Uhum. Aliás, sobre algumas evoluções, acho que é importante falar também essa semana do 4 e 20, né? Aliás, os programas estão no ar no dia 4 e 20. Pronto. Essa semana, a Fiocruz fez uma nota técnica muito importante, tanto para incentivar e autorizar o uso terapêutico, como para também incentivando para que o poder público possa fazer a distribuição pelo SUS. Então, foi um órgão respeitadíssimo e que essa semana deu essa nota, inclusive está rolando aí em vários grupos, e aí fazendo um contraponto, né? E aí, claro que vai na medicina, e eu sei que deve ter muitos médicos incomodados com isso. Há algum tempo atrás, não muito tempo, o Conselho Federal de Medicina tentou restringir o uso da cannabis medicinal, Igor. Foi um caos. Nossa, um caos. Dos pacientes cobrando o Conselho Federal de Medicina por estar restringindo. Não deu 3 dias, eu acho? Foram acho que 2 ou 3 semanas. Bom, uma semana, alguns dias. Eles tiveram que voltar atrás e abriram uma consulta pública para que as pessoas pudessem anexar e informá-los a respeito das patologias que estão sendo, onde estão sendo utilizados os medicamentos. Ou seja, eu tenho certeza que esse é um assunto, pelo menos voltando aqui um pouco para a questão medicinal, não terá retrocesso. É só evolução. E ainda que o Conselho Federal de Medicina possa ser conservador, retrógrado, eles terão que também cair na real de que, mesmo que eles queiram hoje, a pressão popular é tão grande que eles não conseguem retroceder nesse sentido. Foi um caos ano passado, foi em outubro do ano passado, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu lancei a primeira turma da Sativa Global Education, que é uma empresa de educação médica em cannabis para fins medicinais, justamente com essa, né, com essa história de querer ajudar e querer ensinar os médicos exatamente fazer o que eu faço, expandir isso. Eu tenho essa missão aqui na Terra e, de repente, 2 dias depois, o Conselho Federal de Medicina fala assim, os médicos estão proibidos para prescrever e disciplinou apenas algumas especialidades médicas para algumas enfermidades, exatamente, algumas patologias. E falei, bom, uau, foi aquele choque, assim, nossa primeira turma, cara, que a gente acabou de lançar na semana do lançamento. A gente abriu o carrinho. E aí vários médicos ligando e tal, como vai ser. E a gente foi muito firme, assim, naquele momento de falar, poxa vida, assim, não tem, como é que vai ser, assim, nossa autonomia médica, né? Você tem um produto registrado na farmácia, não existe nenhum produto, não existe nenhum medicamento no Brasil que segue qualquer regra de você não poder prescrever porque eu sou um clínico, o outro é oncologista, não, só pode o psiquiatra, não existe isso no Brasil, né? O ato médico e a autonomia médica é muito respeitada aqui nesse país, graças a Deus. E de repente vem cheio de regras e não pode ter curso, e não pode ter simpósio tem que ser, enfim, não podia ter nada. E de repente, imagina, as 2 coisas que eu faço na vida eu trabalho com paciente, tenho um consultório, e eu assisto e atendo pacientes em cannabis para fins medicinais, e eu sou muito conhecida por conta desse conhecimento, os pacientes me buscam por causa disso, e a segunda frente que eu trabalho é a educação médica, e o CFM me disciplinou assim, eu não poderia fazer nenhuma das 2 coisas. E aí, nossa, aquele choque e tal, e como é que vai ser, enfim, nossa, foi um desafio aqui naquele momento. E aí, 3 semanas depois, ele volta atrás, e aí cai a normativa. Pensa no arrombado que deu ideia, né? Você imagina? Deixa eu falar um bagulho. Não, meu consultório, os pacientes, foi uma avalanche, assim, de desespero dos pacientes. Doutora, como é que eu vou fazer a partir de agora? E eu falei, eu não vou deixar de assisti-los e nem de, imagina, vocês têm um direito garantido, a gente já tinha, né, uma coisa, talvez, novos pacientes, como é que eu vou lidar com isso? Mas os meus pacientes que eu já atendia, como é que eu vou deixar eles na mão? E a educação rolando, e os médicos entrando, e a plataforma indo. Foi um momento, assim, inacreditável pro meu trabalho. E a gente venceu e superou tudo isso, né? Foi muito, na verdade, foi um aprendizado muito grande. Inclusive, que eu acredito que pro próprio Conselho Federal de Medicina ter dado esse passo para trás, para poder entender melhor realmente o cenário. Eu entendo, assim, que eles devem ter uma preocupação muito grande. E eu entendo o motivo da preocupação também, porque eu acho que, de uma certa forma, a indústria
entrou no Brasil, e de uma forma um pouco exagerada, ela ocupou um lugar da educação que não compete a ela. Eu não gostaria de ser educada pela empresa que faz o Rivotril sobre o Rivotril, porque tem um conflito de interesse nessa situação. E aí o que aconteceu, que eu entendo que o Conselho se preocupe em relação à qualidade da educação que a gente possa estar recebendo, quando existe esse conflito de interesse, né? Então a empresa que vende o medicamento vai me educar sobre o medicamento, poxa vida, né, numa sociedade científica, se você tem uma situação acadêmica bem definida, isso não pode acontecer. Assim que nasce a crise do ópio lá, né? Isso, exatamente, né? E isso é, inclusive, uma das críticas, por exemplo, que hoje o próprio Canadá recebe com as clínicas de cannabis que vendem o medicamento e tem o médico que prescreve, enfim, é um modelo que se retroalimenta e que tem uma crítica óbvia, né, de conflito. A pesquisa vai ter que ser pelo Estado, né, como anistia. E você ter sociedades, né, educativas, né, onde você tem múltiplos, plural, onde você tem, né, pesquisadores, médicos, etc. Foi um pouco até do contexto que eu quis trazer para a minha plataforma de educação, porque realmente eu via que, né, você tem o psicofarmacêutico, você tem o médico, você tem o nutricionista, tem várias frentes que utilizam e que você não tem nenhum limitador ali para discussão. Então, a gente é livre para discutir qualquer coisa dentro dessa comunidade, porque não acontece se você tem uma empresa que vende, né, que está ali olhando o que está acontecendo. Isso não pode acontecer, né? Corte rápido.